dizer que essa é uma semana marcante para o parlamento brasileiro. Eu vou falar de uma situação gravíssima que estamos atravessando no Acre. Espero não me demorar, porque temos um número grande de oradores inscritos. Mas eu queria antes tecer também algumas palavras sobre o momento que estamos vivendo. Eu acho da maior gravidade alguns colegas ocuparem a tribuna e levantarem a possibilidade de um desrespeito à Constituição, procurando um atalho para enfrentar uma situação política que é parte do jogo democrático. Especialmente numa semana ruim para o parlamento brasileiro como essa. Ruim para a política brasileira como essa. Nós tentamos 2 vezes fazer reunião do Congresso Nacional e não conseguimos. E não conseguimos não é porque teve problema de avião para chegar em Brasília, não conseguimos não é porque teve uma ação pública de forças partidárias para que ela ocorresse. É que houve uma ação deliberada e escondida. Aí eu não sei, alguns dizem que foi o presidente da Câmara, eu não quero fazer nenhum juízo, outros dizem que são líderes, mas o certo é que depois da segunda tentativa de fazermos uma sessão do Congresso para deliberarmos sobre questões centrais para o Brasil, fundamentais para que a sociedade brasileira possa se acalmar, vendo o Congresso deliberando definitivamente em processos legislativos que dizem respeito aos interesses da sociedade, a os que têm investimento nesse país, enfim, o conjunto da sociedade brasileira. Nós não conseguimos quórum na Câmara dos Deputados. O Senado esteve presente 2 vezes. O presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente do Congresso, cumpriu a parte dele. E na Câmara uma coisa estranha ocorreu. Eu não quero fazer nenhum juízo quais os motivos que levaram os deputados e as deputadas a não darem o quórum, mas poderiam, pelo menos, serem colocados do ponto de vista público. Não tem problema, isso é parte do jogo político. Mas não. 20 minutos depois do presidente Renan encerrar no plenário da Câmara a sessão do Congresso Nacional por falta de quórum, 20 minutos depois, apareceram, como se, obra do acaso, do além, 180 deputados. E, imediatamente, a Câmara tinha mais de 400 para deliberar. E o que eu acho pior é dizerem que, não, era a base do governo que não estava lá. Não é bem isso. Gente, isso é querer enganar a tudo e a todos. Porque se fossem da base do governo, estariam lá. Os que não foram, alguma razão tiveram para não ir. Eu não vou fazer nenhum juízo, só acho isso muito grave. Isso apequena o Congresso, apequena a atividade política, e eu falo sem desmerecer e sem menosprezar e sem diminuir os problemas econômicos que o país está vivendo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que os problemas econômicos que a sociedade brasileira está vivendo têm um forte componente vinculado à crise política que estamos vivendo. Se nós nos arranjássemos melhor, se nos entendêssemos melhor do ponto de vista da política, certamente encontraríamos maneiras de mais rapidamente superar as dificuldades e os desafios da economia. Num país como o nosso, com o povo que nós temos, com a capacidade que esse país tem, com a representação que ele tem no mundo, não tenho nenhuma dúvida. E eu pergunto, e as pessoas devem estar se perguntando, então por que isso não ocorre? Por que essa eleição de 2014 não tem fim? Por que, do ponto de vista político, o ano de 2014 não acabou? E o de 2015 não começou? Isso faz mal à democracia, isso é ruim. Eu, sinceramente, independente, eu sou da base do governo, sou de um partido que está no governo, tenho críticas ao governo, críticas ao comportamento do meu partido no financiamento de campanha. Nós temos que fazer essa autocrítica.
E, sem nenhum problema, pedir desculpas até a afiliados, à sociedade. Isso não tem nada de pequeno, não, isso é grandeza. Repactuar nossos compromissos com os princípios que fizeram do PT um partido respeitável, defendo isso. Criticar, cobrar do governo uma melhor condução das políticas, defendo isso. Só não vale, e aí eu sinceramente quero aqui, com todo o respeito aos líderes da oposição, só não vale na hora que o Brasil tem a dificuldade política que tem, na hora que nós precisamos das lideranças da situação e da oposição, as lideranças da oposição fazem um negócio estranho, que, como disse ainda há pouco aqui a senadora Ana Amélia, ela disse, sou crítica, sou independente, voto contra o governo, mas nunca trabalhei pelo quanto pior melhor. E é verdade, Vossa Excelência nunca fez isso. O que eu lamento é que setores da oposição trabalham para tentar atingir o governo, mas acertam a população brasileira. Atiram no PT e acertam o cidadão brasileiro. Isso é inaceitável. Qual é a proposta alternativa que a oposição tem? Podiam apresentar agora as medidas que o governo adota, isso é legítimo. Só não vale é querer um terceiro turno. Isso a Constituição não prevê. Não há terceiro turno. Eu queria deixar isso claro, porque essa semana diminuiu ainda mais o já reduzido prestígio que nós temos perante a sociedade. Hoje, uma menina de 17 anos tirou o segundo lugar da minha terra, do meu estado, lá de Cruzeiro do Sul, e ela fez uma redação muito bonita, tentando trazer de volta o prestígio para a atividade política, superar a diferença para fazer a diferença. É muito bonito o texto, eu não vou nem ler hoje. Tem muitos colegas aqui, oradores inscritos, mas eu acho que está tão pertinente. Eu vou ver esse equilíbrio aqui rapidamente e ler a redação dessa figura muito querida da Escola Craveiro Costa, Cruzeiro do Sul, que tirou o segundo lugar. Foram milhares de redações do projeto Jovem Senador, e a Eduarda Moura Pinheiro, da Escola de Ensino Médio Craveiro Costa, lá de Cruzeiro do Sul, fez uma redação que talvez possa... Eu vou ler, porque eu acho que eu queria que os senadores, deputados, dirigentes partidários pudessem ouvir. Ela fala de política, do papel da política. Eu odeio política, diz a Eduarda. Quem nunca ouviu essa frase tão taxativa e pretensamente definitiva? E o que se pode pensar diante dela, quando se sabe que milhões de brasileiros têm aversão ao termo política, considerando culpado pela maioria das nossas decepções e por enterrar em cova funda os nossos sonhos de um país melhor. Talvez essa seja uma pergunta crucial e esclarecedora nesse momento em que vemos tão grande descrença na classe política e na necessidade gritante de políticas públicas de qualidade que atendam aos anseios da população, diz a aluna de 17 anos da Escola Craveiro Costa de Cruzeiro do Sul, que foi escolhida por uma comissão absolutamente isenta aqui do Senado, neste ano, como a segunda melhor redação do país, no projeto Jovem Senador. Ela diz, é preciso entender primeiramente que a efetiva participação política é o mecanismo mais eficaz para garantir que nossas reivindicações sejam ouvidas e atendidas. É o meio mais legítimo de fazer a nossa parte, diz essa jovem estudante. Simplesmente votar por obrigação e dizer que odeia a política, negando-se a ser protagonista nas mais simples ou mais complexas formas de participação, não muda nossa realidade, não altera nosso sentimento, não nos torna imunes às consequências das más administrações. Que palavras tão sábias e apropriadas para esse momento. Por outro lado, enfrentar nosso suposto inimigo
encarando como um mal necessário, diz ela em relação à política, pode representar tanto um grande salto em direção a uma nova visão do que realmente seja política, percebendo o poder que ela tem de interferir tanto positivamente quanto negativamente em nossas vidas, quanto um avanço significativo nas mudanças geradas por essas atitudes como sujeitos politicamente engajados. É inegável que estamos diante de um cenário político que gera incerteza quanto ao futuro. Somos bombardeados diariamente com notícias que nos tornam quase céticos quanto à possibilidade de termos o país que sonhamos. Contudo, nunca tivemos tanto poder e tantas ferramentas à nossa disposição para interferirmos na realidade como temos hoje. Precisamos ocupar o espaço que é nosso por direito, seja nas ruas, de cara pintadas, de faixa na mão, seja no parlamento, refletindo criticamente e representando politicamente, seja nas redes sociais, que possivelmente é o espaço mais cômodo e mais visível de participação política na atualidade, manifestando nossa opinião, discutindo ideias, influenciando nas decisões dos nossos representantes, diz a aluna Eduarda, de 17 anos. E ela conclui: o fato é que a democracia é um bem que foi conquistado com muito esforço para ignorarmos. Não podemos, sob pena de retrocedermos aos regimes políticos antidemocráticos, deixar que os outros falem, pensem e ajam por nós, que decidam nossas vidas, enquanto nós nos damos o direito de odiar a política. Que palavras apropriadas. E ela conclui: precisamos superar a indiferença, pois, como disse Peter Marshall, o mundo diferente não pode ser construído por gente indiferente. Essa é a redação que eu peço que possam constar, senhor presidente, nos anais do Senado, de uma aluna acreana da Escola Craveiro Costa. Eu me refiro à nossa querida Eduarda Moura, lá de Cruzeiro do Sul, que é brilhante. Vou pôr na minha fanpage, vou pôr no meu site, vou divulgar no Twitter e eu faço o registro aqui no Senado Federal. Mas queria, senhor presidente... Essas colocações que Vossa Excelência falou farão parte integrante do discurso de Vossa Excelência e ficarão arquivados aqui nos anais do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. E queria concluir, então, no tempo que me resta, falando de uma situação muito grave que estamos vivendo no Acre, especialmente em Rio Branco. Há 4 dias, temos uma ação de criminosos, de organizações criminosas, levando medo à população de Rio Branco, deixando sobressaltado as famílias, dando muito trabalho e fazendo uma ação desafiadora às autoridades do Estado, seja do Judiciário, seja do Legislativo, e especialmente do governador e de todos que trabalham no Executivo. E quero, de antemão, fazer um registro falando de uma pessoa que é meu irmão, mas é muito conhecido nessa casa, do governador Tião Viana, ex-senador. Ele enfrenta talvez um dos maiores desafios de sua gestão, que é essa ação do submundo do crime, das facções criminosas, que agem para amedrontar a sociedade, queimando ônibus, carros, criando um clima de absoluta insegurança. E eu quero fazer um registro aqui. Falei várias vezes com o governador esses dias. Sei da sua determinação, da sua coragem e da sua capacidade, e ainda bem que o temos como governador, porque se fosse outro governador, o Acre poderia estar vivendo, talvez, os seus piores momentos, mas com ação rápida. À frente, o delegado Emilson, o comando da Polícia Militar, a Força Nacional, a Polícia Federal, juízes, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, reunidos todos numa ação coordenada pelo governo do Estado, pelo próprio governador, pôs fim, pelo menos, a crescente
campanha criminosa desses que se organizam dentro e fora de presídios para praticar o crime, para tentar sitiar a sociedade, cidades e municípios. Nunca vivemos algo assim. O Brasil está contaminado por essas organizações. Elas estão em toda parte. Dizem, informações da área de inteligência, que lá estão 3, Bonde 13, Comando Vermelho e o PCC. Como resultado, e eu aqui posso dizer hoje, como disse ontem, que não podia adiantar a ajuda que estava procurando dar. A medida acertada das autoridades policiais do nosso país. Falei várias vezes com o ministro da Defesa, falei várias vezes com o ministro da Justiça, falei várias vezes com os responsáveis pelo sistema prisional brasileiro. E hoje começou uma mudança. Líderes dessas facções começaram a ser transferidos do Acre para outros presídios de segurança máxima. Já recepcionamos no Acre líderes de facções em momentos difíceis vividos por outros estados. Já colaboramos nesse sentido e agora estamos tendo a colaboração. Pelo menos 3 grupos estão saindo do Acre, são líderes de facções, porque qual é a decisão das autoridades policiais? E não é do governador só, das autoridades policiais. Não tem rosto essa decisão. São as instituições funcionando. Estão sendo tirados cabeças dessas operações criminosas. E é assim que se enfrenta o crime organizado. Firme, mostrando a força das instituições e defendendo os interesses do cidadão. Por isso, eu lamento, mesmo aqui em Brasília, mas também no Acre, os comentários de algumas pessoas que têm mandatos, que militam na política, tentando tirar uma casquinha, tentando tirar proveito, tentando tirar algum benefício na hora que a população não quer saber de onde está vindo o apoio para que ela volte a ter paz e segurança. Ela apenas quer ter paz e segurança, para as crianças irem para as aulas, para as pessoas poderem andar de ônibus, para que as empresas funcionem, para que o IV seja garantido na nossa Rio Branco e no nosso Estado. Aí aparecem alguns espertalhões tentando tomar proveito, tentando se beneficiar num momento como esse. Que nível de político é esse? Tentando aparecer, tentando distorcer as coisas. Eu lamento, pelo que eu tenho lido na imprensa do Acre, é lamentável. Eu, com todo respeito, eu respeito muito algumas lideranças políticas da oposição no Acre. Aliás, eu trato todos com respeito. Mas tem alguns que o nível é muito baixo. Você tem que se abaixar muito para respeitá-los. E eu queria apenas fazer um registro, que o ministro da Justiça tem dado todo o apoio, inclusive com aviões, através do Ministério da Defesa também, o ministro Aldo, o ministro Zé Eduardo Cardoso, eu agradeço. Quero dizer que estou há 4 dias aqui, hoje vou para o Acre, há 4 dias tentando ajudar, e eu penso que esse é o papel dos senadores, dos deputados, ajudar, sem querer aparecer. Porque o que eu fiz, o trabalho, falando com juízes, falando com as autoridades, sempre sintonizando com as autoridades policiais do Estado. Então, eu concluo dizendo, o governador Tião Viana está enfrentando um dos momentos mais difíceis, que é essa insegurança de pessoas querendo, organizações criminosas queimando ônibus, precisa do apoio de todos, está tendo o apoio, não tenho dúvida, da maioria da sociedade, e mais do que isso, está adotando as medidas que são as únicas cabíveis nessa hora, firmes, e que fazem um enfrentamento com aqueles que querem amedrontar a população, querem implantar o terror. Eu iria falar hoje também sobre os 50 mil homicídios nesse país. Vou deixar para fazer na semana que vem. Exatamente hoje foi divulgado. E o Acre, diferente do que alguns falam, é um dos poucos estados que está diminuindo o número de homicídios, apesar de seguirmos numa faixa onde o número de homicídios nos envergonha a todos. 58 mil assassinatos por ano no nosso país, um recorde. Crescemos. Uma parte é resultado do enfrentamento de polícia com bandido. Alguns querem resolver esse problema com mais violência, com sangue. Não é com isso. Talvez desengavetando o nosso projeto do Código Penal que está lá na CCJ, atualizando o que ele é da década de 40,
melhorando a legislação de combate ao banditismo, seja a contribuição do Parlamento. Mas, certamente, enfrentar a violência, esse embrutecimento da sociedade, essa coisa que não tem relação com o mundo civilizado, vai exigir a participação de todos, dos religiosos aos policiais, das autoridades ao cidadão comum. E é nesse propósito que eu me associo como ex-prefeito, ex-governador e agora senador. Estou junto porque essa é uma questão central. Sem paz, sem segurança, a gente não pode dizer que vive em sociedade. Então, parabéns ao governador Tião Viana. O prefeito Marcos Alexandre está enfrentando muita dificuldade, procura organizar o transporte, organizar a cidade, mas graças à ação forte, e eu parabenizo a todos que trabalham na área da segurança, do soldado, do funcionário da Secretaria de Segurança, do agente da Secretaria de Segurança, todo o aparato da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiro, a todos que estão envolvidos, a Força de Segurança Nacional, nos ajudando, o Exército Brasileiro, a garantir o enfrentamento do banditismo e a busca da paz e da tranquilidade para a nossa Rio Branca, para o nosso Acre. Muito obrigado.